Bom, bom dia, Neide. Tudo certo? E você? Tudo bem? Voltando a apresentar, estão preparados? Eu não recebi nenhum outro vídeo, não sei se já está comigo, se não está. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Neide. Tudo bem? Sejam bem-vindos nessa manhãzinha fria, mas tá em um solzinho lá fora, daqui a pouco esquenta, se Deus quiser. Neide, Diga. eu posso te fazer uma pergunta? Não tem nada a ver sobre matéria, alguma coisa assim. Eu só queria sua opinião em alguma coisa. Pode perguntar. É que há muito tempo eu tenho trabalhado em um texto e recentemente eu finalmente criei coragem para pegar nele e começar a trabalhar de novo. Eu queria saber para você, Neide, qual seria a melhor cura que nós humanos teríamos para a solidão, principalmente quando ela fica crônica? Primeiro, autoconhecimento e o trabalho com a nossa emoção. Toda doença, ao meu ver, tá? Porque eu não sou especialista em área nenhuma nesse aspecto, mas toda doença física, ela tem raiz na emoção. É alguma coisa que fica mal curada, mal resolvida. E a solidão, a gente tem uma dificuldade de visualizar a solidão como uma etapa necessária para crescimento pessoal. Por isso que o autoconhecimento te ajuda. Saber até que ponto você quer estar só ou você tem dificuldade de lidar com esse espaço de estar sozinho. Dizem que quando a gente está com a solidão mal resolvida, quando a nossa companhia não está boa, é porque nós não nos conhecemos de fato. Então, eu acho que a primeira questão aí é autoconhecer-se. E o autoconhecimento é uma coisa que a gente vai levando ao longo da vida, né? Você descobre assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu sei o que eu não quero, mas eu ainda não sei o que eu quero. É muito mais fácil a gente caminhar, às vezes, na negação do que na afirmação. Por exemplo, se eu pedir para vocês fazerem uma lista, para mim, de 3 qualidades e 3 defeitos, é provável que a maioria vai terminar a lista dos defeitos e a de qualidade vai ficar inacabada. Porque a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos talentos, mas a gente é fera para achar nossos defeitos. Achamos isso fácil. Então, eu acho que solidão, você tem que ver qual é o viés dessa solidão. Essa solidão é uma escolha? É porque você quer para se autoconhecer? Ficar sozinho, refletir, te ajuda a se autoconhecer? Muito, sem dúvida nenhuma. Mas sem a reflexão também a solidão se perde, ela vira um vazio. Então, a solidão para você está no viés do vazio ou está no viés do autoconhecimento? Você já respondeu essa pergunta?
eu estava trabalhando exatamente com esse conceito, o distanciamento de estar sozinho e o sentimento de solidão. Como você pode estar, tipo, fisicamente sozinho em uma sala, mas se sentir completo, mas também pode Uhum, estar rodeado de amigos e se sentir sozinho como nunca. exato. E Que é essa mais ou menos esse contradição o é conceito que eu estou fantástica. trabalhando nesse texto. Então, essa contradição é fantástica para o autoconhecimento humano. Porque a gente vai ser Uhum. sempre um ser sozinho, isso é o meu ver, tá? A gente é sempre solitário, porque você é um único, em qualquer lugar que você for. Mas você precisa estar inserido num grupo, você precisa ter a sua razão de ser, e essa razão de ser, ela permeia o coletivo. O que, que você pode fazer para contribuir para ser uma pessoa melhor em relação ao entorno? Então, perpassa o coletivo, Certo. tá vendo? Eu acho que tem a Sim. ver com a solidão, mas ela não pode ser só vazia de sentido. A solidão não pode ser Uhum. esse vazio absoluto. E eu acho que todos Nesse texto nós. eu comparo ela muito como uma necessidade física, assim como a fome, Uhum, e que a eu gente acho. responde a ela assim como a gente responde à dor, que a E gente eu se acho que fecha e se todos nós tranca. precisamos de momentos de parar para pensar e a solidão. E acho que a pandemia fez isso obrigatoriamente. Você não acha? Eu acho que ele Fez nos sim. colocou numa situação, tipo assim, você não queria pensar, né? Você estava informado na sua rotina, na sua maluquice, nessa coisa que nunca tem tempo para nada. Aí, de repente, puxou o tapete e falou, agora você pensa. Entendeu? Pois é. Eu acho que aí nos colocou em xeque para a gente refletir essas Foi, questões. Dá para você fazer uma foi reflexão até muito. engraçado que o mês que eu comecei a escrever aqui foi o mês que a gente começou o lockdown. Foi tipo 2 semanas depois. E, de Aí alguma forma, está pegou pesado. refletido, tá vendo? Eu acho que está É, refletindo tudo isso. Mas olhar, é como a gente escolhe olhar para isso tudo. Se eu certo. escolho olhar uma, pelo menos a meu ver, tá? Não sou formada em psicologia, nada disso. Só gosto de ler a respeito, mas eu não tenho essa formação. Uhum. Mas eu acho que quando a gente escolhe olhar para a nossa vida pelo viés do vazio, aí tudo se perde. Mas eu começo a fazer ressignificações de que tudo tem um porquê e vai me ajudando a olhar com um olhar mais apurado para tudo aquilo que eu preciso, aí eu começo a ter uma dimensão da solidão significativamente. Ela passa a ter, Entendi. pelo menos é o meu ver. Eu acho que todos nós precisamos de um momento de ficar sozinho e refletir. O que, que eu estou fazendo? Eu estou no caminho certo? Esse caminho que eu escolhi é isso mesmo? Eu quero isso para mim, com todas as consequências que isso me implica? O que, que eu posso fazer para ser melhor? Eu acho que essa construção do ser humano, ela é muito significativa. E é uma escolha de cada um, porque cada um está num estágio. Não tem jeito de você falar assim, você vai Certo. ficar sozinho, vai ficar pensando e pronto. Eu sei lá que pensamento que a pessoa vai nutrir. Às vezes não está Pois é. preparado. E nem sempre nós estamos, né? Nós não nascemos prontos. Bom, o pessoal está Certo. chegando de mansinho aí, sejam todos bem-vindos. Eu não sei se todos. Acho que tem 3 grupos, se eu não estiver enganado, para apresentar. E eu queria saber se os grupos estão prontos para isso. O que, que vocês me dizem? Quem é que falta apresentar aí? M2C, eu acho que falta um, não tenho certeza. Ou é dois? M2B. Ok, 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 ok. Parece que tem. Não, o meu grupo ainda não apresentou, não. Quem é que tá falando? É o Pietro. Isso mesmo. Você é do M2C, não é, Pedro? Pietro, Pietro, M2A. do M2A. Verdade. Vocês estão prontos para apresentar? Ah, espera aí. Você já me mandou, não já, Pietro? Deixa eu conferir se eu tenho ele Mandei aqui. sim. Porque fica mais fácil, porque eu fiz uma pastinha com os trabalhos de vocês para ficar mais fácil para eu pontuar, para avaliar vocês e até para ajudar. Se precisar também, eu compartilho o tela. Coloco para você compartilhar a tela. Eu acho que está no seu nome, tem quase certeza. Está no seu nome, tá aqui. Além do grupo do Pietro, tem mais algum grupo? Não tem, gente? O que, é que vocês me dizem? Eu acho que tem um ou dois do M2C. O M2B, pelo menos nas minhas anotações, parece que todos já apresentaram. Eu quero confirmar isso direitinho e falar com vocês uma coisa. Deixa eu pontuar antes.
Mesmo que a gente leve um tempinho mal, não tem problema não. É o seguinte, eu comentei agora com o N1 também, eu tive o primeiro horário com o N1 e estava falando com eles. Tem um intervalo entre a aula do N1 e a aula do N2, eu estava fazendo a atualização do meu cronograma de atividade. Por que eu estou falando sobre isso? Eu vou postar para vocês, ainda hoje no acadêmico, para o N1 e para o N2, o cronograma de atividade de vocês. O cronograma do N1 e o cronograma do N2. Por que o N2 precisa desse cronograma? Esse cronograma tem tudo que nós fizemos do dia 18/3 até a data de hoje. É por isso que tá faltando atualização. Desde que nós voltamos do recesso para cá, faltou atualizar. Então, eu tenho as anotações, mas eu não passei para esse arquivo. Vou juntar tudo nesse arquivo e vou postar lá no acadêmico. Eu preciso que vocês, um a um, acessem lá no acadêmico, peguem o caderno de vocês e confiram. Ou seja, atividade X eu tenho, atividade X eu tenho. Por quê? Porque eu quero ver se até na aula de manhã, se eu não conseguir para de manhã para sexta-feira, eu dou esse feedback para vocês. Eu preciso fazer um levantamento de quais as atividades do caderno vocês vão tirar foto e vão me mandar por e-mail. Aí eu já vou postar e combinar isso com vocês direitinho. E aí eu combinei com o pessoal do M1 e eu acho que é muito válido a gente fazer na mesma vertente a seguinte coisa. Vamos supor, eu tenho lá o capítulo 26. Vou escolher uma parte do capítulo, vocês vão tirar uma foto do alto do caderno, bem visual, e vai fotografar. Então vão ser 5 fotos correspondendo a 5 atividades, valendo dos primeiros 5 pontos. Os 5 pontos do meio, que eu dividi em 3 eixos, tá? 5, 5 e 5. Os 5 pontos do meio, o que eu vou pontuar? Atividade do plural e as atividades do estuda.com. Lembrando que falta mais uma, que eu ainda não fiz, não gerei, logicamente vocês ainda não fizeram, que vai servir para pontuar a nossa preparação para suplementar, que deve ser na primeira semana de setembro. Ainda não foi confirmado pelo antes, mas era a possibilidade maior, era aí, tá? Neide. Só um minutinho. Por que eu estou falando sobre isso? A gente precisa de estar com isso engatilhado, organizado, para não ficar depois pendurado a questão de avaliação e de nota. São 15 pontos de atividade. E eu acho que tem que fazer sentido durante o percurso que nós já estivemos, né? Ou seja, a nossa trajetória que a gente já percorreu. Os últimos 5 pontos é o vídeo, certo? Por isso que eu estou falando com vocês dos grupos que ainda não apresentaram, que precisam de apresentar hoje, no máximo amanhã, para eu ter essa avaliação, porque aqui está só avaliação de conceito. O conceito é transformado facilmente em números, sem problema nenhum, dá para quantificar, porque eu estou fazendo as minhas observações, certo? Então, vale 3 pontos a execução do vídeo e 2 pontos a apresentação do vídeo, beleza? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que o Arthur está dizendo que não apresentou, o Pietro acabou de me dizer que não apresentou. Então, eu preciso que esses grupos que não apresentaram, o grupo do Arthur está pronto para apresentar? O trabalho está comigo ou está com vocês? Se tiver com vocês, vejam aí com alguém do grupo que está com ele, me manda pelo WhatsApp. Ah, nós já te mandamos, então me manda um ok, que aí ele sobe lá no WhatsApp e eu jogo aqui na tela. Isso não é problema, tá? A gente resolve isso fácil. Eu preciso que vocês me auxiliem nesse ponto. Eu postando lá o nosso cronograma de atividades, vocês vão acessar, confirmar as atividades e saber se está tudo ok. Vamos supor, é uma suposição, que a Maria Clara está lá devendo 2 atividades lá de trás, que ela não fez. Ela vai fazer, fotografar e me enviar. Eu estou com a atividade X, tá, mas não é só tirar a foto. Coloca na foto para mim que atividade que é, para eu conseguir pontuar e fechar minha planilha com as atividades, depois dar um feedback para vocês. Fulano de tal, você não me apresentou isso, isso e isso. Você vai me apresentar? Como é que eu vou fechar seus pontos? Vocês não ficarem prejudicados em nota. Certo? Eu estou tentando mostrar para vocês como que eu vou quantificar e vocês terem tempo de se organizar também. Tinha uma pessoa esperando para falar, pode falar. Você acha que já vai ter prova semana que vem? A perspectiva é a primeira semana de setembro, as suplementares. Pode ser o início dela e tudo, mas é o que o Ian tinha pensado. Então, já que ele pensou nisso daí, nós temos que estar preparados para isso.
E fechando suplementar, ele vai pedir fechamento dessas atividades, entendeu? A preocupação da maior parte dos professores, eu acredito que está todo mundo pensando por aí. Se eu não pegar o levantamento dessas atividades com vocês e trocar ideia, não dá tempo de vocês colocarem em ordem e 15 pontos é muita coisa. Não dá para a gente fazer, né? Não é de conta, tem muita coisa para ser avaliada e eu preciso de saber onde é que está tudo isso. Concordam? Para não ser injusta com ninguém. Vão lá, Ney, diga. aí você vai deixar esse cronograma hoje? Isso. Eu tô terminando de atualizar o do M1, que nesse intervalo eu estava terminando, o do F3 já atualizei, e vou atualizar o de vocês. Hoje ainda eu atualizo, posto o cronograma para vocês confirmarem se está faltando alguma coisa. Quem está mantendo as atividades em dia, gente, eu acredito que não vai estar devendo nada. Ah, eu esqueci. 5 pontos do meio, eu falei com vocês que a atividade do plural e do estudo, falei, né? Achei que eu não tinha falado dele. Só para vocês saberem como que eu subdividi, como que eu organizei para avaliar, para vocês olharem. Não, eu tenho tudo, então eu estou tranquilo. Não, eu não tenho tudo, eu preciso ver o que está faltando. Beleza? Porque se vocês estiverem faltando uma, duas, dá tempo de organizar e fazer. Porque a ideia não é deixar vocês prejudicados. O problema é aquele aluno que não tem hábito de fazer atividade. Eu tenho aluno que nem no presencial tinha hábito de fazer atividade, que dirá no remoto. Então, eu tenho um monte de aluno lá no estuda.com que não fez a última atividade. Essa do estuda.com, eu posso combinar com vocês igual eu estou combinando com o M1. Eu vou liberar, aumentar a data, libere e vocês fazem. Quem já fez está tranquilo, não tem que preocupar, não. A da plural, as coisas não são tão simples. Porque eu libero e gera aquele arquivo para todo mundo. Então, o que eu vou fazer na plural? Na plural, eu vou baixar o arquivo do Word ou do PDF, que eu não sei qual que é que ele vai me oferecer lá. Posto no acadêmico e aviso vocês na nossa aula de manhã. Tá lá, atividade da plural para quem não fez. Faz no caderno, tira foto e me manda. Eu pontuo, não tem problema. Podemos combinar dessa forma? Vocês topam? E aí a gente se organiza e não fica ninguém para trás. Bom, pode? Obrigada. De nada. O grupo do Lucas, Rafael Barreto, Rafael Mendes, que me mandaram aqui. Vocês me mandaram com um arquivo de áudio. Não é vídeo de vocês, não? Eu não sei se foi um áudio explicando alguma coisa do trabalho e tudo. Confirma direitinho se o arquivo que você me mandou é o arquivo certo, porque eu não abri ele aqui, não. Eu só vi agora que chegou a mensagem e vi que era da turma de vocês, por isso que eu estou falando lá durante a aula. Enquanto vocês vão se organizando aí, eu estou com o do Pietro para apresentar. Nós vamos comentar as duas frases que estão na tela. O Pietro apresenta o grupo, né? Porque eu sei que o Pietro fez um grupo, que é do M2A. E qualquer outro grupo que tiver, se já tiver pronto, a gente compartilha a tela, eu compartilho pelo WhatsApp, isso é o de menos, a gente se organiza aqui, tá? Se não der para ser hoje, para ser amanhã, para a gente não ficar tão pendurado, ninguém ficar prejudicado em questão nem de apresentação, nem de nota. Bom, eu vou colocar o número aqui, ó, que o Pedro Chagas está me perguntando, e a gente comenta essas frases. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Sim. Nessas duas frases, vocês têm aí um papel muito interessante para a gente visualizar sobre a questão da beleza. A beleza é tão relativa, né? O João Manuel estava conceituando solidão, e eu acho que é um conceito interessante para a gente trabalhar, né? Porque tem tantos conceitos contraditórios e beleza é um deles. Eu acho beleza extremamente contraditório. Porque o que é belo para mim, o que é bonito para mim, pode não ser para o outro. E aí há que se respeitar esse olhar diante daquilo que nos parece belo. Então a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E dá para a gente pensar muita coisa. Na frase do lado, né, do lado direito, vocês têm metade da beleza está na paisagem, metade da beleza está nos olhos de quem vê. O que vocês acham dessas duas frases? E por que esse amor, que ele diz na primeira, nasce dessa escuta silenciosa da beleza da fala? E aí?
que vocês me dizem? Como que a gente poderia associar isso? Vocês acham que tem ponte entre um e outro? Qual ponte? Não sei se vocês perceberam que, olha, que são imagens completamente diferentes, mas olhem como que elas se casam. As duas fazem uma subdivisão de opostos, né? De contrapontos que se encaixam. Falar e escutar, a beleza da paisagem, a beleza de quem vê a paisagem, e olha a ideia de dia e de noite, escuro e claro, esse contraste, essa dualidade. O que é essa dualidade? As diferenças, elas permeiam as duas frases. Na primeira, eu olho muito para a primeira e penso no falar e ouvir. Eu só consigo, né, ter ali clareza na beleza da fala quando eu paro para ouvir. Então, só vai ser possível a gente ter uma conversa e crescimento com essa conversa quando houver essa pausa entre falar e ouvir, entre escutar e dizer. Então, quando ele diz que a escuta é que permite o amor, a gente às vezes tem que parar para ouvir o outro. A gente às vezes fala demais e esquece de ouvir os outros. Como a gente precisa de parar para ouvir. E parar para ouvir é parar para ouvir com respeito. Não é cruzar os braços e dizer que o outro está dizendo para mim não importa. Se a gente tiver respeito na fala do outro, mesmo que o outro esteja dizendo uma coisa completamente oposta àquilo que eu imagino, àquilo que eu acho, àquilo que eu penso, eu vou ter um crescimento em cima dessa fala. Porque é nessa troca que a gente cresce. O problema é que a gente está sempre muito resistente, né? Cria uma barreira e fala, não quero ouvir, eu não quero ouvir o outro, isso não é para mim. Então, às vezes o outro está dizendo uma coisa completamente direcionada a outra pessoa, e aí você fala, não é que tem sentido para mim? Não é que isso também me serve de alguma forma? Eu acho que tem muito a ver com essa dualidade no falar e ouvir. E a beleza que a gente precisa aprender a ouvir. Quando a gente aprende a ouvir, a gente vai perceber o que tem ali de verdade. Por isso a beleza. Metade da beleza está na paisagem, metade da beleza está nos olhos de quem vê. Por quê, gente? Adianta você estar contemplando um olhar bonito, mas não permitir que essa beleza esteja também em ti? O que vocês me dizem? Como que vocês poderiam associar uma coisa à outra? Ou não conseguem ver associação? Também pode dizer isso, né? Conseguem ver alguma ponte, alguma associação? Ou não? O que vocês me dizem? Estão muito caladinhos. Então, Neide, eu não sei se eu vou conseguir explicar a relação que eu vi, mas eu vou pegar desde o primeiro e vou explicar mais ou menos o que eu pensei. O primeiro diz assim, desculpa eu ter parado de falar, mas é porque eu tô voltando aqui pro meu lugar, eu tinha ido olhar um negócio pra minha mãe. Mas, enfim, tá escrito assim, a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta, e é na escuta que o amor começa. E isso me relembrou muito aquela meio que frase clichê, que tipo assim, que fala que diálogo é a base de todo relacionamento. Só que, às vezes, por mais óbvia que as coisas são, elas não são tão claras. E eu vejo isso muito, tipo assim, se parar pra pensar, é literalmente a base de todo relacionamento, a conversa, principalmente a escuta, né? E, por exemplo, a gente pode perceber isso porque se não fosse, por exemplo, amizades não existiriam. A base da amizade em si é o diálogo. E acho que é por isso que a gente consegue ter amizades tão longas e tão intensas, mas que, tipo, passa o tempo e você continua gostando da pessoa do mesmo jeito, e sendo amigo do mesmo jeito, enfim. E eu acredito que essas pessoas que, tipo, conseguem fazer essa troca, elas conseguem... Me lembra muito aquele conceito de, tipo... É muito que tá escrito ali que, tipo, parte da beleza tá nos olhos de quem vê, porque é como a pessoa encara o mundo.
E geralmente eu acredito particularmente que pessoas que sabem dialogar, pessoas que sabem se expressar, pessoas que sabem ouvir e entender o outro, elas têm uma facilidade muito maior de ver, tipo, amor, de ver felicidade na vida, de ver a vida em tons mais quentes. Ou seja, Então, de perceber assim, a vida, né? De sentir a vida. exatamente. Então, eu acho que os dois se ligam porque essa parte da beleza que está nos nossos olhos faz parte das nossas experiências e tudo mais que a gente carrega com a gente e como a gente encara o mundo e não só como o mundo é em si. Com certeza. É a mesma coisa de você. Outro dia eu vi, foi uma árvore. Até ontem eu compartilhei uma frase de ipê, que é. Ipê não, é até a cerejeira, na verdade, mas me lembrou o ipê também. O ipê parece que onde ele fica, cai muitas flores e muitas folhas, né? Ou seja, surge-se muito lugar. Aí tá duas pessoas olhando a mesma árvore, e a árvore lindíssima, carregada de flores. Aí um fala assim, nossa, como é linda. Aí o outro fala assim, mas deixa uma sujeira, né? Então, ou seja, como você mesmo disse, é a Clara, né? Sou eu Depende sim. das experiências, porque, poxa, aquele vai ver só a beleza, o outro tá vendo só a sujeira. Não dá pra gente ponderar, olhar para aquilo tudo e perceber que muitas vezes para aquela beleza todos, né, esteja ali, às vezes eu vou ter que conviver com as flores caídas no chão, vou ter que limpar, por que não? Né? Porque não pensar nesse contraponto. Então eu acho que é exatamente isso que você falou. A gente não pode ver da maneira dura, brusca, me recuso a ver tudo que está ali porque eu sofri demais, e da mesma forma eu preciso olhar para essas experiências e ressignificar tudo isso. Eu acho que tem que estar Eu acho muito válida. Eu acho muito válida, principalmente essa reflexão que você trouxe hoje, porque muitas das vezes a gente está acostumado a olhar só de um ponto de vista, ou seja o pessimista, seja E a o dificuldade de ver o ponto de vista otimista. do outro. A gente não vê o ponto de vista do outro porque a gente não quer. A gente quer mostrar E o da também gente, já mas a gente não quer ver o do outro. e muitas vezes aceitar e respeitar o ponto de vista do outro, né? Exato. E eu acho que essa reflexão que você trouxe, igual eu estava falando, ela é muito válida, principalmente porque quando a gente já tem um ponto de vista, ele vem de, tipo, de tudo que a gente já viveu, de como a gente foi criado e tudo mais. E às vezes a gente não percebe o tanto que esse ponto de vista que a gente criou com o tempo pode se tornar tóxico para a gente e fazer a gente perder tantas coisas, tipo, maravilhosas, que são pequenas, mas que quando você vive de verdade, são maravilhosas. E são importantes, né? Eu acho isso muito Sim, válido. Acho que por isso que é importante sempre no início da aula esse jogo das reflexões, sabe? Porque a gente vive de uma maneira tal que a gente precisa de olhar e pensar e refletir, sentir. Igual o João Manuel trouxe no início da aula de hoje, uma fala sobre a solidão, que é importante a gente pensar, estar só e o querer estar só, o se sentir só, quais as diferenças e como que eu estou olhando para isso tudo dentro desse momento de pandemia, dentro desse momento de isolamento social, dentro desse momento em que nós somos ligados, assim, empurrados a pensar e a refletir sobre questões que a gente sempre se recusou a pensar. Está na hora da gente parar, refletir. Poxa, não é tão dolorido, tão difícil assim, basta a gente querer. A gente precisa se permitir. Por isso que eu acho que a escuta aí é tão importante, a escuta da gente mesmo também. A nossa escuta silenciosa, nós pararmos para ouvir o que nós somos, o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós gostamos, o que nós não gostamos. Isso tudo eu acho que ajuda a gente a amadurecer as nossas próprias percepções do mundo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui com a fala do Pietro, então eu vou trocar a tela, vocês vão me acompanhando aí. O do Pietro está salvo, então fica mais fácil de mostrá-lo aqui. Deixa eu até abrir o arquivo dele, enquanto vocês ainda estão vendo a tela aí. Tem mais alguns, tem mais dois aqui. Um ficou em formato de áudio mesmo, pelo que os meninos falaram. Não tem problema. Seria bacana para quem fez aí no formato do podcast pensar numa imagem aí para ilustrar, pode ser assim, só um cartaz ou alguma coisa que tenha a ver com essa fala de vocês durante a narrativa. Não tem problema, ok? Deixa eu abrir o dele com abrir com, porque ele ganha tempo enquanto ele vai abrindo.
eu vou trocando a tela. E o meu arquivo lá do WhatsApp já foi aberto, quando eu e a Clara e o restante, né, que está mais ouvindo do que falando, a gente comentava as frases. Eu fui abrindo o WhatsApp porque ele é um pouquinho lento. Quando o Teams está aberto, meu computador fica muito leve, gente. Eu não sei se acontece isso com vocês. Primeiro eu preciso compartilhar o áudio. Opa, ele começou. Vou dar uma pausa nele aqui. Não sei se você já está vendo. Sebastião Tomás de Lima. Nascido em 1944, morto em 2020. Grande contador de histórias, com um bom humor inesquecível. Era um grande homem. Sebastião Tomás de Lima era um pai trabalhador que levantava todos. Vocês estão visualizando o vídeo dele? Ainda não, né? Não está aparecendo beiradinha para mim aqui. Vocês estavam ouvindo, mas não estavam vendo, certo? Deixa eu voltar ao compartilhamento de tela aqui. Estão vendo agora a tela? Aparecendo Pietro do M2A? Não vai faltar, tá? Sim. Sebastião Tomás de Lima. Nascido em 1944, morto em 2020. Grande contador de histórias, com um bom humor inesquecível. Era um grande homem. Sebastião Tomás de Lima era um pai trabalhador que levantava todos os dias cedo para prover o melhor para sua família. Esposo de família da Guia Vale e pai de Jefferson Vale, Alessandra Lima do Vale e Daniel do Vale. Era sinônimo de riso fácil e de boas histórias. Era taxista e, como um bom taxista, conhecia como ninguém cada pedacinho de São Paulo, cidade que o acolheu quando recém-chegado do Maranhão há muitos anos. Pai afetuoso que estendia o amor pelos filhos aos netos, Larissa, Beatriz, Júlia, Manuela e Luiz, que hoje guardam boas lembranças do avô que tanto lhe proporcionou carinho, amor e afeto. Um avô que cuidou e mimou de seus netos até o último momento. Hoje, a saudade machuca. A saudade tá tão grande, teu bom e carinhoso vozinho, diz neta Beatriz. Sebastião se vai e deixa um espaço enorme no coração de toda a sua família. Porém, as memórias, momentos e experiências maravilhosas farão parte das lembranças de todos que viveram ao seu lado eternamente. Momentos marcantes que acalmam nossos corações. Sebastião nasceu no Maranhão e faleceu em São Paulo, aos 76 anos, vítima do novo coronavírus. Por que o grupo escolheu a história do Sebastião? Bom, Ney, sabe, a história é comovente. E também, todos merecem ter sua história contada. Todos merecem, não precisa de razão para contar a história de alguém. Quando a gente se identifica, acho que ela mais escolhe a gente do que a gente a ela, né? E a história ficou linda, tocante mesmo, emocionante. Vocês deram um novo sentido a ela. Eu não estiver enganada, nosso horário já acabou, gente. Acredita nisso? Eu falei, né, passou tão rápido. Então nós vamos fazer o seguinte, falta o podcast que os meninos fizeram aqui, que é o do grupo
Rafael Barreto, Rafael Mendes, da M2C, e o grupo do Ian, que já apresentou, né? Ou não? Ainda não, né? Ian, Arthur e Jonas. E o Pedro, acho que o Pedro Chagas, me mandaram aqui. Então, amanhã, no nosso primeiro horário, vocês dois apresentam os 2 grupos que estão faltando. Acho que faltam só vocês dois, os 2 grupos, certo? E aí a gente fecha isso e dá sequência nos comentários das questões da prova. Eu vou ver se eu já consigo fazer o levantamento e marcar para vocês as atividades para ficar mais fácil. Combinado? Vocês têm outra aula agora, se não dá arranjo vocês. Mas eu achei muito válida a nossa reflexão de hoje, tá? Neide, a aula é até 10 horas. Ai, que bom. Eu tô sentindo aquele dia que passou tão rápido, não deu pra falar nada. Eu fico meio perdida com esses horários. Ainda bem que você tá me falando aí. Vamos ver se eu consigo soltar o do grupo do Pedro Chagas, que me mandou aqui então. E se a gente conseguisse finalizar isso, seria melhor ainda, tá, gente? A gente dar sequência na prova mais tranquilo. Deixa eu compartilhar a tela do WhatsApp com vocês. De vocês é vídeo, não é, Pedro? De todo jeito eu tenho que compartilhar áudio, senão vocês não ouvem. Eu acho que é isso. Me digam aí se vocês já estão vendo a tela. Estamos sim, Neide. Sim, Neide. Nossa, eu já estava até aflita. Falei, gente, não é possível que minha aula já acabou. Vamos lá. Não, peraí, que você está na tela de fio aqui. Essa eu posso mexer. Me digam se estão ouvindo, tá? Ok, o som? O líder do grupo, a família Trololós. Grandes amizades e amor pela vida nunca faltaram para esse homem tão especial. Formado em engenharia eletrônica, mas trabalhava como gerente de fiscalização pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ademir era uma pessoa feliz, que vivia espalhando alegria. Dizia que a vida é boa, que a gente só precisava saber viver e aproveitar com juízo. Casado há 23 anos com a sua primeira e única namorada, pai de Manuela, que tem 10 anos, era uma pessoa muito responsável, que agregava demais na vida de todos que conheciam. Amava a casa cheia e fazia questão de ter a família toda reunida nela, principalmente no Natal e no Ano Novo. Com ele, a vida era só felicidade. Não faltavam sorrisos e bons amigos, os quais ele amava e o apelidaram carinhosamente de Cabeça, porque era ele quem procurava quando precisavam de um conselho. Era teimoso e quando discordava de algo dizia nem ferrando quanto a sua irmã Luciana. Sua paixão por carros deu início ainda quando era criança e pendurou até a vida adulta. Viajar era uma das coisas que ele mais gostava de fazer, e seu estilo predileto de música era o rock. Amava vinhos e tinha um ritual especial para degustá-los. Para ele, era muito prazeroso dirigir. Tinha adoração por perfumes e apreciava relógios. Quantas risadas, festas, viagens e cervejadas ainda tínhamos para frente, relata sua irmã Luciana. Mas a vida é um sopro e ele se foi, muito novo, muito cedo, deixando muitas saudades, mas deixando também muito amor e bons exemplos. Os Trololós nunca mais serão os mesmos. Ademir nasceu no Rio de Janeiro e faleceu no Rio de Janeiro aos 43 anos, vítima do novo coronavírus. Por que o grupo escolheu a história do Ademir? Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Hein, gente? Por que o grupo escolheu a história do Ademir? Opa, tá dando falha no seu áudio. Oi? Eu escolhi a história, eu acho muito pouco, eu me identifiquei um pouco, e aí eu mandei no grupo ela e outras histórias, né?
Aí Eles todo gostaram mundo mais escutou ela mesmo. A história escolheu a gente. É engraçado a maioria. É bacana isso. A história parece que vai, sei lá, toca a gente e a gente não consegue esquecê-lo, né? E aí fala, peraí, não é essa mesmo, nós vamos retratar. Ficou muito bom, viu? Vocês escolheram uma música bacana de fundo. É o podcast dos meninos, que é o Rafael Barreto e o Rafael Mendes, do M2C. Vou soltar para vocês ouvirem. Vocês estão vendo direitinho aí, tá? Diga. Luizinho, você passou o vídeo do meu trabalho? Como é que é? O meu grupo, eu acho que é assim. Qual que é o seu grupo? Fala pra mim. Sou eu, Vitória e Giovana. Espera aí um pouquinho. M2A, B ou C? C. Repete o grupo para mim. Sofia. Sofia Dias, Maria Vitória, Giovana e Bruna Bernardes. A história da Ágata. Eu tenho uma interrogação nele aqui, eu acho que ele não foi. E ele tá aqui salvo, que eu tenho certeza que seu trabalho já veio. Acho que tá no nome da Bruna, não tá? Eu te enviei pelo WhatsApp. É, eu acho que tá aqui, Bruna. Vou soltar o podcast e aí coloca o seu. Vamos ver se a gente conclui essa parte, porque eu fico mais tranquila nas avaliações de vocês. O seu estava comigo, mas eu não sei se foi apresentado por causa da interrogação. Vamos lá. Lucas Elias Rodrigues. Ele era um sujeito simples e amado por todos que o conheciam. Não havia quem não se divertisse com suas histórias. Trabalhava como pedreiro, amava construir e não parava por um segundo. As casas dos filhos e dos netos são todas obras feitas por ele com muito orgulho e dedicação. Ele era um senhorzinho simpático, moreno e carequinha. Dizia que os carecas eram os mais bonitos. Ele vivia cantarolando músicas antigas. Seu defeito foi o que levou. Ele era durão e não contava nada para ninguém. Ele acreditava que os sentimentos eram coisas que deviam ser guardadas. Viajava muito. Quando voltava, sempre tinha alguém o esperando no portão para abraçá-lo longa e carinhosamente. O último aniversário em família era um dos netos. E ele revirou a cidade de ponta cabeça para comprar camarão. Voltou para casa dizendo: agradece pelo algo que tem, pois nenhum faria isso. Dias depois, ele se foi. Deixou lembranças doces de uma vida bem vivida ao lado dos netos. Lucas nasceu em Maracanã e faleceu em Marituba, aos 79 anos. Vítima do novo coronavírus. Enquanto eu vou trocando a tela aqui, o grupo poderia me dizer por que escolheu a história do Lucas, que, como todas as outras, é extremamente emocionante. Enquanto eu vou trocando a tela e colocando da Bruna. A gente tava uma história para trabalho e o Rafael Barreto mandou essa e a gente leu e achou ela muito, a gente ficou muito tocado por ela e sei lá, a gente achou ela especial de algum jeito e a gente escolheu ela e fez ela. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Pra mim também foi uma história que eu achei muito comovente, né? Que mostra uma família muito grande e ele fazia de tudo para agradar a família dele. Ele ajudava em tudo que ele podia, né? Sempre fazendo o tempo dele e acabou essa tragédia. Mas uma história muito comovente. Merecia ser contada, né? Bruna, confirma para mim o grupo da Bruna, da Giovana, da Sofia Dias, se o de vocês é um vídeo de capa rosa. Peraí, no Dilute, só conferir. Que tem Giovana M2A aqui, ele é um vídeo rosa, e eu tô sem saber se é esse. Eu vou abrir ele aqui. Ou tá no nome da Sofia? Sofia. Tá, pode ser. Então é porque mais de uma Giovana e tem mais de uma Sofia, né? Então assim de a gente trocar. Vou abrir com aqui e a gente encerra com o seu, tá bom? Deixa eu só pausar. Vou compartilhar a tela aqui para vocês visualizarem aqui, tá? Porque o Teams ele é leso demais, tá, gente? Incluir, né?
Vocês estão vendo a tela? Posso soltá-lo? É esse mesmo, Neide. Tá aparecendo. Esse Tá mesmo, né? aparecendo. Beleza. Viveu intensamente aos seus 25 anos. Além de, com muito amor, trabalhar no setor de regulação da UPA da Maré, Ágata, que também era médium, amava viagens, festas, fotografia e a vida. Ajudar os outros com responsabilidade para ela era imprescindível. Gostava de sentir útil. Linda demais em todos os sentidos. Mamãe nunca vai te esquecer. Te amo muito. Não é um adeus, mas um até breve, pois acredito na imortalidade da alma e é isso que me conforta, relata a mãe, Kátia Simone de Lima Passos. Uma boa amiga que amava gatos. Foi filha, neta, amiga, forte e festeira. ADM da UPA Maré e muitas outras preciosidades, relata a amiga Ana Paula. Até parece que Ágata sabia o que ia acontecer. Alguns dias antes de adoecer, estava em um bar qualquer com a amiga. Quando disse para ela: "Vamos para um bar melhor?" A amiga não tinha dinheiro, relutou, mas Ágata disse que bancaria. Queria aproveitar ao máximo aquela noite. Foi assim, poucos dias antes do seu falecimento e por toda a vida. Ágata sempre tirando o melhor de cada momento. Sua mãe conta que acabava uma viagem e Ágata já comprava passagens para outra. Saía do Rock in Rio já pensando nos ingressos para o próximo. Também vivia com intensidade a vida doméstica. Amava sua gata Cindy, curtia cozinhar, tomar uma cervejinha e comer. "Tô com fome", vivia dizendo. Da mesma forma que se dedicava ao lazer, também se dedicava às suas obrigações. Quando pequena, ficava sempre entre os 3 melhores alunos da classe. Uma vez, tirou 8,5 na prova e, insatisfeita, pediu para ser testada de novo. Fazia enfermagem, trabalhava na UPA, uma profissional dedicadíssima. Kardecista, evangelizava crianças na comunidade e vivia revirando o armário para fazer doações. Ágata também era médium. Alguns dias antes de morrer, viu um cavalo branco saindo da parede. Deduziu que o cavalo significava partida, mas não imaginava que pudesse ser a sua. Ágata nasceu no Rio de Janeiro e faleceu no Rio de Janeiro, aos 25 anos, vítima do novo coronavírus. Que história. E aí, por que o grupo escolheu a história da Ágata? Então, Neide, a história dela, porque a história principalmente focando, pessoa tão boa, morreu tão cedo, então, aí a gente a história dela precisava ser compartilhada. Verdade, uma história muito forte. Linha de frente, né? Tava na linha de frente de combate ao Covid. Tão jovem, não é a idade, né? Não escolhe nada. Gente, nosso horário também está concluído. Agora não estou enganada por horário, não. Ele até já despertou aqui, morrendo de medo de travar vocês, que os outros professores ficam bravos, mandam um recado no grupo dos professores e a gente fica sem saber. Então, amanhã eu já passo para vocês, né? Hoje eu já mando o cronograma, a gente já faz o levantamento das atividades que faltam e a gente dá sequência nas questões da prova, tirando as dúvidas e focando. Mas o resultado foi muito bom. Vocês já devem ter recebido aí a nota. Eu tive muitos 10, 9, 8,5. Então, o resultado foi um resultado bacana, certo? Com pouquíssimas exceções de média perdida, eu tive aí um resultado bem bacana no M2. Acho que das turmas todas, o melhor resultado foi o de vocês. Entre F3, M1, M2 e AB. Isso é bom, eu acho. Valeu, viu, galera? Até amanhã cedinho. Tchauzinho, Neide. Grata não só pela aula, mas também pela reflexão que você trouxe. Eu acho que a gente precisa fazer isso vez ou outra, né? Abraço para vocês, boas aulas, viu?